começar a gravar. Gravando? Gravando. Sim, vamos lá. Bom dia, vamos começar aqui o artigo 11. A gente viu o 9, vimos o 10, né? O 9 é enriquecimento ilícito, atos de improbidade administrativa. A gente está vendo a lei de improbidade administrativa, a legislação especial aí para Defensoria não, desculpa, Departamento Penitenciário Nacional. As provas estão sendo retomadas, né? Você viu que a Polícia Rodoviária Federal falou que vai fazer a prova mesmo agora em maio, né? Então, provavelmente aí talvez começa a ter aí no radar a prova de novo do DPEM, né? E a gente está vendo aqui lei de improbidade administrativa, vimos o artigo 9, nono, que é os atos de improbidade administrativa que causam enriquecimento ilícito. Vimos o 10, que é os atos de improbidade administrativa que causam prejuízo ao erário. E vimos o 10A, que é o ato de improbidade administrativa, na qual você tem concessão, aplicação indevida de benefício financeiro tributário, especificamente da Lei Complementar 116. E hoje a gente vai ver e finalizar a apostila com artigo 11, que é os atos de improbidade administrativa que atentam contra os princípios da administração pública. Então, aqueles princípios, caso descumpridos, se lembra que a gente vê vários princípios no direito administrativo, aqueles princípios descumpridos nos seus atos do dia a dia, nas tarefas da administração pública, pode gerar um ato de improbidade administrativa. Pode até, inclusive, perder o cargo, né? Vamos lá. Vou começar aqui, inciso primeiro. Praticar ato visando fim proibido. Deixa eu botar amarelo. Fim proibido em lei ou regulamento ou diverso daquele previsto na regra de competência. Ou seja, você tem uma competência e quer fazer a execução dessa competência, praticar um ato administrativo que é proibido em lei ou regulamento. Ou seja, lembra que você estuda que no particular tudo é permitido, desde que não seja proibido em lei, e na administração pública você só pode fazer o que está previsto em lei. Isso aqui é justamente um inciso que tem aplicação prática dessa máxima aí. Então, ao particular, tudo é permitido, desde que não seja proibido. A administração pública, você só pode fazer o que está previsto em lei. E esse inciso aí corrobora isso, né? Você é obrigado a fazer só o que está previsto em lei ou regulamento. Retardar ou deixar de praticar. Vamos lá, retardar ou deixar de praticar indevidamente ato de ofício. Ou seja, você é obrigado a fazer a movimentação processual, né? E aí você, não vou fazer, vou retardar, tenho raiva da pessoa, sei lá, por algum motivo, deixou de fazer, né? Ou demorou a fazer indevidamente, né? Um ato que seria de sua responsabilidade. De ofício é você que tem que fazer. Ninguém precisa mandar você fazer isso. Então, é um ato de improbidade administrativa. Então, você vê que é coisas bem simplesinhas do dia a dia que você pode cometer ato de improbidade administrativa. Revelar fato ou circunstância de que tem ciência em razão das atribuições que deva permanecer em segredo. Que deva permanecer em segredo, né? Não é toda coisa que você divulga. Mas, por exemplo, está trabalhando num processo, isso ocorre muito, né? Trabalhando, dependendo do ministério, está trabalhando num processo que envolve, sei lá, alguém famoso, Lei Rouanet, essas coisas, acaba vazando na imprensa. Falando de tal, tá pedindo dinheiro para Lei Rouanet, falando de tal, ganha dinheiro, e aí, entendeu? E aí acaba metendo ato de improbidade administrativa, né? Trabalha na Receita Federal, ali acaba sendo crime também, né? Foi divulgar dados bancários sigilosos, falando de tal, comprou uma casa por tantos milhões, ministro tal não paga imposto de renda, lá no passado ocorreu isso, ministro tal não paga imposto de renda. Então, esse tipo de coisa também é ato de improbidade administrativa. Negar publicidade a atos oficiais. Ou seja, você fez um ato oficial. Antigamente também, isso aqui ocorreu foi no Senado. No Senado tinha uns atos chamados atos sigilosos, atos secretos. Nomeava as pessoas e não publicavam no Diário Oficial da União, entendeu? Você nem sabia quem foi publicado, quem foi nomeado. Né? Mas normalmente é porque envolvia parentes e tal, e só pelo nome você já saberia quem
de quem era a pessoa, entendeu? De quem era vinculada à pessoa. É isso lá atrás, acho que foi no início da década passada, 2000, na época que o Sarney tinha essa, mas não assim, não fazia ilegalmente. Tinha um regulamento que previa que você fizesse esse tipo de nomeação, entendeu? Sem publicar externamente. Era publicado só internamente no Diário Oficial interno, né? A gente chama aqui no governo federal a parte do Poder Executivo de boletim interno. A gente tem as publicações, você vai estudar isso no direito administrativo. Um ato administrativo, ele percorre, né, um conjunto de procedimentos que fazem a formação do ato administrativo. E essa questão da publicidade, princípio da publicidade, essa coisa toda da transparência, no caso jurídico do direito administrativo, do ato administrativo, a publicação dele é um requisito de validade e de vigência dele, entendeu? Então ele tem que ser publicado ou no Diário Oficial da União, esse ato, né? Essa sua ação na administração pública, ou no boletim interno, que aí não é publicado para todo mundo, mas assim, pelo menos a administração pública naquele ministério fica sabendo, né, que foi feito aquele ato. Se ele não for publicado, você não tem. Na Marinha chamava muito assim, publicou em boletim, porque na Marinha assim, a gente não estuda direito administrativo, mas a gente sabe assim, ó, fulano de tal vai ser promovido. Aí a gente sempre brincava lá, a promoção só vai depois que canta no boletim, a gente chamava canta no boletim. Por quê? Porque depois, quando eu fui estudar direito administrativo, eu fui entender que só tinha validade, né? Só tinha valor a promoção. Você sabia que ia ser promovido, já tinha vazado, né, a relação de quem ia ser promovido, mas só tem validade o ato na hora que ele é publicado. Então, por isso que na Marinha diz, ó, a promoção só vale quando é canta no boletim, ou seja, quando é publicado, né? Tem o princípio da publicidade, aí você passa a ter vigência aquele ato administrativo. Ele, enquanto não publicado, ele não é ilegal, não é nada, só que ainda não tem vigência, não pode ainda correr os efeitos dele. Então, ele precisa da publicação para ter seus efeitos. E aí, nesse caso aí, por exemplo, lá na época do Senado, eles eram publicados, mas era uma coisa que ninguém sabia, assim, ninguém via quem era. Então, o cara cumpria o princípio para ter efeito o ato, né, da nomeação, mas não adequadamente, né? Ou seja, cumprir o princípio da publicidade, da publicação, na verdade, na verdade, ele só fazia um dos requisitos, porque você tem um ato tem um princípio da publicação, da publicidade e da transparência, entendeu? Nesse caso, ele cumpria só o da publicação, É igual mas do não tinha publicidade nem transparência nos atos administrativos no Senado, né? funcionário. A gente só funcionário público só após a posse, né? Ele só pode dizer, não, agora eu sou após a posse, né? Após a Nomeação, nomeação, né? nomeação, nomeação. Não, mas Não, para ele não. dizer Ah, posse, tá. não? Não, na verdade, sim. No direito administrativo tem várias situações. Tem a nomeação e tem a posse. Você só se considera, tipo assim, aprovado no concurso público depois que você for nomeado. Aí já era, né? Quando você está aprovado. Aprovado. Não, não. Quando você só se considera assim, aprovado, você está no edital lá, saindo no Diário Oficial da União que você foi aprovado. Isso é uma coisa. Mas tem jurisprudência do STF, assim, recente, que, tipo assim, só quando você é nomeado. Porque durante o prazo de validade do concurso, você pode ou não ser nomeado. Antigamente, quando você estava dentro do número das vagas, você tinha direito subjetivo a ser nomeado, mas Hoje em dia não tem mais, não? teve decisão recente que se o Estado comprovar, tipo, fato imprevisto, extraordinário, como teve agora na pandemia, você Pandemia. pode acabar. Só que os estados não têm feito isso, eles têm suspendido o prazo de validade, entendeu? Suspendido, eles, ó, interrompe o prazo de validade, não está correndo. Mas o Supremo decidiu um dia desse, agora está valendo, que tipo, o Estado deixou, não suspendeu, não fez um ato administrativo suspendendo o prazo de validade do concurso, que acabou fazendo com que pessoas que estavam dentro do número de vagas previstas no edital não fossem nomeadas. Aí as pessoas foram na justiça,
o Supremo falou, olha, assim, realmente eu tenho essa decisão no que diz respeito ao direito subjetivo, mas em casos extraordinários, né, devidamente justificados, né, o que é que eu posso fazer? Como é que o cara vai nomear se não tem dinheiro para pagar? Como é que o cara vai nomear se, né, se não tem caixa, tá tudo voltado para a pandemia? E aí os caras não foram nomeados, decisão do Supremo. Ou seja, volta aquela máxima lá de trás, quando eu comecei a fazer concurso. Você só passou quando sai seu nome na portaria de nomeação, entendeu? E aí você só é servidor, é o que você falou, eu só sou servidor na hora que eu tomo posse. Enquanto eu estou nomeado, eu não sou servidor. Passei no concurso, fui nomeado. Agora, você, lógico, eu passei no concurso é no edital lá de aprovação. Mas estou falando assim, que às vezes tem as gírias para você ter assim, certeza de que, pô, agora deu certo. Mas só sou servidor na hora que eu sou, tomo posse, né? Então, entre posse, ainda tem o exercício, né? Que depois da posse, você ainda tem o tempo que você pode ter, se você quiser, para entrar em exercício. Então, da nomeação, você tem 30 dias. Tomou posse, que é ir lá assinar o documento, termo de posse, você tem 15 dias para entrar em exercício. A não ser que mudou, na época que eu estudava, era essas regras da 8.112, né? Então, você vai lá, ser a nomeação, 30 dias para você tomar posse. Tomou posse, você tem até 15 dias para entrar em exercício. Normalmente, as pessoas entram, tomam posse e entram em exercício no mesmo dia, né? Para não perder grana. Mas tem casos, na minha turma, nesse último concurso do analista de comércio exterior, teve um colega que esperou todos os dias. Só tomou posse faltando assim, um dia para completar os 30. Só entrou em exercício, assim, demorou uns 10 dias para entrar em exercício. Mas ele é bem, tipo, de uma família já classe média alta, não tá muito ligado nessas paradas. O dinheiro não era uma questão, era só mesmo o cargo para ele e tal. Vamos lá. Inciso 5. Esse daí não precisa nem grifar, né? Frustrar a licitude do concurso público. Ou grifar tudo, né? Isso aqui é. Se não for ato de improbidade administrativa, é crime também. Que é ato de improbidade administrativa? Frustrar a licitude do concurso público. Acho que isso também está lá no Código Penal e também está aqui. Ou seja, você pode responder se você frustrar a licitude de concurso público, tanto no âmbito civil administrativo quanto no âmbito penal. Deixar de prestar contas quando esteja obrigado a fazê-lo. Então, prestação de contas, tem vários atos teus que você tem que prestar conta na administração pública. Qualquer recurso que passa pela sua mão, você é obrigado a prestar contas, né? Qualquer tarefa que é passada, você tem algumas prestações de contas obrigado, parte de convênio, termo de parceria, essas coisas todas, você revelar ou permitir que chegue ao conhecimento de terceiro antes da respectiva divulgação oficial, ou seja, antes de ir para o Diário Oficial da União, teor de medida política ou econômica capaz de afetar o preço de mercadoria ou serviço. É o cara que sabe que vai sair uma medida do governo e vai alterar ações na Bolsa, da Vale, da Petrobras, vai aumentar, né, a gasolina, o gás, alguma coisa nesse sentido, alguma norma, né? E não precisa ser para você, né? Pode ser conhecimento de terceiros. Chegou o conhecimento, já era. Descumprir normas relativas à celebração, fiscalização e aprovação de contas de parcerias firmadas pela administração pública com entidades privadas. Ou seja, aqui em cima também tem isso, né? No prejuízo ao erário, que o governo federal faz muito convênio. Pelo menos aqui no governo federal, assim, só eu mesmo participava, sei lá, de 19 convênios, que a gente chama que é termos de parceria, são parcerias firmadas. A gente passa recurso para município, né, para estado, passa para ONGs. Então, assim, é muita norma. Você, assim, e tem muita pressão para não sei o quê, entendeu? Não, tem que cumprir isso aí. Está previsto. Vamos lá. Deixar de cumprir exigência a requisitos, a exigência de requisitos de acessibilidade prevista na legislação. Isso aqui deve ser novo, não sei quando é que foi acrescentado. Isso aqui não me lembro, não. Mas isso aqui é o seguinte:
Teve agora o Estatuto da Pessoa com Deficiência, né? Acho que foi 2019, 2020, não sei se foi acrescentado por causa disso. E tem um decreto também que regulamenta, ou 2009, não, foi bem antes, porque o decreto foi em 2009 que regulamenta. A acessibilidade é banheiro, escadaria, né? Elevador. Acessibilidade é... Eu acho que também a questão também é surdo e mudo, né? Porque cabe tudo a acessibilidade. Não deixar de cumprir exigências de requisitos de acessibilidade. De repente até um site, mas a maioria dos sites já tem acessibilidade, ainda que, como você falou, né, uma vez, precária, né? Eles botam um bonequinho ali que não sabe todos os sinais de Libras, mas no site, em tese, se você quiser, tem também a leitura do site. Tem umas tecnologias lá que, se você quiser, bota o leitor de site. Vamos lá. Quais são as penas hoje aqui? Ressarcimento integral do dano, se houver, perda da função pública, suspensão. O mais importante, vou botar em vermelho aqui, que são onde eles focam as perguntas da prova. A suspensão dos direitos políticos é de 3 a 5 anos e o pagamento de multa de até 100 vezes o valor da remuneração. Ou seja, você vai pagar aí durante um ano, tem... Eita, 10 anos, né? Um ano tem 12 meses, vai pagar aí quase 9 anos de remuneração. Quase 10 anos da sua remuneração, até 100 vezes o valor da remuneração. Só que não sei como é que o cara vai pagar isso aí, não. Porque tem que descontar no contra-cheque do cara, só pode descontar até 30%. Aí demora anos, vai se aposentar, vai morrer e ainda vai continuar pagando, não vai passar para herança. Porque isso aqui não é um enriquecimento, é coisas que você descumpriu. Cara, ganhar uma multa de 100% da remuneração 100 vezes da remuneração é grana. Porque isso aqui é uma coisa assim. 100 vezes de 100%, né? Pelo que tá vendo É, aí. sim, ó, o valor da remuneração. Então, imagina aí, você descumpriu aí um princípio, o cara vai lá e te processa. E tem atos aqui que é simples, né? Não é tão difícil sem querer, não, né? Tem que ter dolo, né? Aqui, nesse caso, tem que ter dolo, não é culposo, mas... Proibição de contratar com o poder público ou beneficiar ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios direto ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica ou conselho sociomonetário pelo período de 3 anos. Depois a gente vê a tabela aqui, mas... Então, você tem de 3 a 5, no princípios, contra os princípios da administração pública, de 5 a 8, no caso de prejuízo, e de 8 a 10, no caso de enriquecimento ilícito. No caso de pagamento de multa, no prejuízo, no enriquecimento ilícito, aqui você tem 6 vezes o valor da remuneração. No de cima, que a gente viu na apostila, na parte de cima, você viu que é 3 vezes o valor do prejuízo, no caso, o prejuízo é erário, e no... Não, 2 vezes. Opa, agora até eu estou confundindo, tem que memorizar. Aqui, até 3 vezes o valor do benefício financeiro. Não, esse aqui é o de baixo. O que mais cai são esses, mas 2 vezes o valor do dano, e aqui é 3 vezes o valor do enriquecimento ilícito, a sua multa. Até 3 vezes o valor do acréscimo patrimonial. Ou de contratar com o poder público ou receber benefícios no ato de enriquecimento ilícito é 10 anos, você fica 10 anos afastado. Aqui você fica pelo prazo de 5 anos. Vou procurar a tabelinha que eu tenho aqui. E aqui você fica pelo prazo de 3 anos. Então, é 3, 5 e 10. Tem que ter essa gradação. Você tem que entender essa gradação, porque, como eu falei, nas provas cai. Caso fático, primeiro você tem que enquadrar. O que é isso aqui? É enriquecimento, prejuízo ou princípio da administração pública sendo descumprido? Enquadrei. Provavelmente a questão vai estar atrelada a uma dessas 3 questões. Ou suspensão do direito político, ou a multa, ou a proibição de contratar. Então, você vê que a lei é um pouco grande, mas o cara foca em 3 aspectos sempre, né? Vamos aqui. Quanto aos atos administrativos que atentam contra os princípios da administração pública, devemos citar julgados do STJ que reconheceu improbidade na prática de ato de assédio sexual. Processo administrativo, processo civil, administrativo, improbidade administrativa, assédio de professor da rede pública.
prova testemunhal suficiente, violação aos princípios da administração pública, ausência de pré-questionamento, súmula 282 do STF, matéria constitucional, competência de acesso à corte, dolo do agente, ato improbo. Caracterização, cinge-se a questão dos autos da possibilidade de prática de assédio sexual como sendo ato de improbidade administrativa previsto no artigo 11 da Lei 8429 de 1992, praticado por professor da rede pública de ensino, o qual fora condenado pelas instâncias ordinárias à perda da função pública. Em Brasília, numa época dessa, teve vários casos de investigações e comprovações de assédio sexual por professores. A tese inerente à atipicidade da conduta em razão da inexistência do nexo causal entre o ato e a atividade do educador exercida pelo professor não foi abordada pela Corte de origem, o que atrai incidência da súmula 282 do STF. O recorrente também tratou da questão constitucional, qual seja, a dignidade da pessoa humana, matéria que refoge da competência desta Corte Superior, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal. É firme a orientação no sentido da imprescindibilidade de dolo nos atos de improbidade administrativa. Também que tem dolo aqui, né? Aqueles atos ali de princípio, contra os princípios da administração pública, tem que ter o dolo. Deixa eu botar aqui. É firme a orientação no sentido da imprescindibilidade de dolo nos atos de improbidade administrativa por violação a princípio, conforme previsto no caput do artigo 11 da Lei 8429 de 1992, o que foi claramente demonstrado no caso dos autos, porquanto o professor atuou com dolo no sentido de assediar seus alunos e obter vantagem devida em função do cargo que ocupava, o que subverte os valores fundamentais da sociedade e corrói sua estrutura. O recurso não pode ser reconhecido em relação à linha C do permissivo constitucional, porquanto o recorrente não demonstrou suficientemente a divergência, o que atrai, por analogia, a incidência da súmula 274 do STF, recurso especial conhecido em parte improvido. Ou seja, uma questão que já fez muita gente inteligente queimar os neurônios é que diz respeito à necessidade de existência de dolo por parte do agente público que comete o ato de improbidade. Não vou entrar em detalhes acerca do assunto, mas a STJ já se pronunciou no sentido de que os atos que importam enriquecimento ilícito, os que atentam contra a administração pública, exigem dolo para serem caracterizados, enquanto os atos de improbidade administrativa que causam prejuízo ao erário poderiam, né, consumar por meio de conduta culposa. Entendeu? Vamos lá. O STJ se pronunciou no sentido de que os atos que importam enriquecimento ilícito, que é o artigo 9, né? E os que atentam contra os princípios da administração pública seria o 11, esse último que a gente leu. Exigem dolo para serem caracterizados. Agora, os atos de improbidade administrativa que causam prejuízo, ou seja, o 10, aquele que dá prejuízo ao erário, poderiam se consumar por meio de conduta culposa. Ou seja, para enriquecer ilicitamente, você tem que ter dolo, de querer ter aquela vantagem econômica. Para descumprir um princípio da administração pública, eu tenho que fazer de forma dolosa, dizer, eu sei que está proibido em lei isso aqui, mas eu vou fazer. Eu sei que eu não posso divulgar um assunto, mas eu vou divulgar esse assunto. Você tem noção, não foi sem querer. Não foi um e-mail que você passou para um outro servidor e acabou vazando. Um hacker pegou. Não, você pegou e mandou para a imprensa. Você feriu o princípio sabendo que você estava mandando para a imprensa, sabendo que não podia. Então tem que ter o dolo. Agora, no caso de prejuízo ao erário, ou seja, eu fiz uma conduta desleixada por imprudência, imperícia e deu prejuízo, aí eu posso ser punido mesmo na forma culposa. Na forma culposa é o quê? Eu não tenho dolo de dar prejuízo, mas eu agi por imprudência, imperícia e... São os três. Negligência, imprudência e imperícia. Então, são os três que você pode ser no caso de prejuízo ao erário. Esse entendimento decorre da interpretação do artigo 5º e do artigo 10 da Lei de Improbidade, e tem sido aceito majoritariamente pela doutrina. Administrativo, ato de improbidade, aquisição de caminhão pela prefeitura, pagamento efetuado, veículo alienado fiduciariamente penhorado, registro em nome do município, impossibilidade do artigo 10 da Lei 8429, o artigo 10 é o de prejuízo ao erário. Ocorrência de dano ao erário, culpa da ex-prefeita, negligência, que ele botou culpa, tá vendo? Negligência dela, tá vendo? A ação civil pública foi proposta pelo Ministério Público do Estado de Santa Catarina em face da ex-prefeita do município de Bocaina,
Bocaina, né? Do Sul. Bocaina, não tem um acento porque tem um Bocaina. Tem, acho que lá no norte tem uma cidade, Bocaina, do Sul. Por supostos atos de improbidade administrativa decorrente de irregularidades em procedimentos licitatórios. A conduta é reconhecida como improba, decorre da aquisição de um caminhão de carga pela prefeita, no valor de 66 mil, que, contudo, estava alienado fiduciariamente à Omni Local S.A., e ainda penhorado pelo Banco do Brasil, impossibilitando o respectivo registro em nome do município. Que estava alienado é vendido, né? Mas estava alienado fiduciariamente, né? O que acontece? Ela comprou um caminhão que ainda estava alienado para uma outra pessoa, ou seja, eu não poderia comprar. Quem tem que vender o caminhão é quem tem aquela alienação. Por exemplo, eu tenho um carro financiado, o carro é meu. Eu não posso, o banco não pode vender para outra pessoa. Por quê? Porque ninguém passar sou eu. Quando está alienado, está comigo. Só acaba a alienação fiduciária no momento em que eu devolvo o bem para aquela pessoa, descumpra o contrato. Por exemplo, o carro é do banco, mas se ele aliena fiduciariamente, significa que ele vendeu meio que provisoriamente para mim. Se eu pagar todas as parcelas, o carro é meu. Mas ele não pode vender eu estando todo corretinho no contrato, pagando as parcelas, entendeu? É como se o carro tivesse financiado para você, aí eu vou lá no banco e não, eu quero o carro do William. Pode me passar. E é isso que ele está dizendo, estava financiado para a Omni S.A. Ela comprou um carro que estava financiado já com outra pessoa, penhorado com outra pessoa. Na verdade, estava penhorada e ainda penhorada pelo Banco do Brasil, entendeu? Impossibilitando o respectivo registro. Ou seja, por exemplo, o negócio mais feio ainda, né? Então, por Além exemplo, o de carro alienado, ele estava penhorado pelo Banco do Brasil. estava penhorado. Então, no caso, o SA, Omni SA, estava pagando para o Banco do Brasil o empréstimo que pegou para comprar o caminhão. Não, pelo que eu entendi, penhora é o seguinte. Vamos lá, esse é um rolo total. Aqui, só pelo esse trecho que ele estava dizendo o seguinte: um carro tinha mesmo, né? Tinha um carro, não vai cair isso aí, mas o carro estava financiado por uma empresa, um mini local SA, essa empresa, essa sociedade anônima. Provavelmente essa mesma empresa pegou aquilo que ela estava pagando, né, para algum banco, não pode não ser o Banco do Brasil, e foi lá e disse: ó, eu quero penhorar esse carro, deixar esse carro no valor de uma grana que você vai me dar. Eu continuo pagando esse carro aqui. Eu posso estar pagando com uma pessoa. A alienação fiduciária pode não ser com pessoa, só com banco, entendeu? Por exemplo, você quer comprar meu carro? Ok, vamos fazer um contrato de alienação fiduciária. Você fica com o carro, fica usando, vai pagando as parcelas. Se você já descumprir, eu pego meu carro de volta. Se você cumprir todas as parcelas até o final, a gente vai no cartório e passa o carro para o teu nome. Isso é uma alienação fiduciária, entendeu? É como se fosse um financiamento. Qual é a diferença do financiamento? Eu não estou financiando só o dinheiro, estou deixando o bem já na sua posse. Só que a propriedade é minha do bem. Entendeu a diferença da alienação fiduciária? Só que eu posso pegar, quando o carro está na sua mão, você pode ir lá com outra pessoa que você conhece e dizer: olha, fique com esse carro aqui e me dá X dinheiro. Aí você penhorou o carro para uma outra pessoa. Mas continua pagando para mim. Eu não quero nem saber o que você está fazendo com o carro, se está penhorado ou não. Está me pagando, o carro está na tua posse, você pode fazer o que você quiser com ele. E é isso que essa empresa fez. E a prefeitura foi lá e comprou um carro que estava todo enrolado, um caminhão, né? Então, o que ele falou aqui? O ato de improbidade administrativa previsto no artigo 10 da Lei 8429 exige a comprovação do dano erário e existência de dolo ou culpa. Então, na verdade, sim. Ah, mas eu não sabia de todo esse rolo. Sim, mas usou com negligência, né? Deveria ter procurado, né? Vem cá, me traz o documento do carro. Deixa eu procurar aqui no... Porque todo o carro que é alienação fiduciária e tem um gravame no Detran. Você sabe quem é o real proprietário, entendeu? Por quê? Por que eu faço o gravame aqui no carro? Por quê? Porque eu digo: olha, eu alienei para essa pessoa. Ou seja, se ela quiser vender direto para alguém, ela não consegue, porque o carro está no meu nome, entendeu? Isso chama, por isso que a gente bota um gravame no carro. Normalmente o banco faz isso. Se você tiver um carro financiado, você não consegue passar o nome para outra pessoa. Você consegue passar o financiamento, mas o carro não. Porque ele não é de propriedade sua ainda, é do banco. Só se você cumprir todas as parcelas, ele passa a ser seu. O acordo recorrido
considerou evidenciando a atuação negligente da gestora autorizar o pagamento de um bem sem avaliar a existência de gravames, aqui, ó, tá vendo? Sem avaliar a existência de gravames que possibilitaram a transferência da propriedade. Nesse contexto, tem-se a prefeita municipal descumpriu com o dever de zelo com a coisa pública, pois efetuou a despesa sem tomar a mínima cautela de aferir que o automóvel estava alienado fiduciariamente, tá vendo? Ele estava alienado fiduciariamente, bem como penhorada a instituição financeira. Por outro lado, o dano ao erário está caracterizado pela impossibilidade de se transferir o bem para o patrimônio municipal. Em causa estão presentes elementos necessários à configuração do ato de improbidade, recurso especial não provido, ou seja, foi condenada porque ela não teve, né, vamos dizer assim, prudência, né? Foi negligente ao não verificar a procedência. É só entrar no site do Detran, né? Site do Detran, no cartório, em algum local. Ou seja, pegou uma punição à toa. Os atos que importam enriquecimento ilícito e os que atentam contra os princípios da administração pública exigem dolo para serem caracterizados, enquanto os atos de improbidade que causam prejuízo ao erário poderiam se consumar por meio de culpa. Artigo 13, aliás. Após o exercício do agente público, ficam condicionados à apresentação da declaração de bens e valores que compõem o seu patrimônio privado, a fim de que seja arquivada no serviço de pessoal. A declaração compreenderá imóveis, móveis, semoventes, dinheiro, títulos, ações e qualquer outra espécie de bens e valores patrimoniais, localizados no país ou no exterior, e, quando for o caso, abrangerá os bens e valores patrimoniais do cônjuge ou companheiro, dos filhos e de outras pessoas que vivam sob a dependência econômica do declarante, excluídos apenas os objetos e utensílios de uso doméstico. A declaração de bens será anualmente atualizada e na data em que os agentes deixaram o exercício do mandato, cargo, função ou emprego ou função. Será punido com a pena de demissão. Aqui, ó. Isso aqui como é que a gente chama? É vinculado, tá vendo? Quando ele fala assim, será punido. Tipo, acarretará, né? Tipo, será, acarretará, tipo, é certo, vamos dizer assim. É certo, não tem como você fugir daqui. Será punido a bem do serviço público, sem prejuízo de outras sanções cabíveis, a gente que se recusar, né? O cara que se recusar a entregar, a gente que se recusar a prestar declaração de bens, dentro do prazo determinado, ou prestar falsa. Ou seja, eu fui lá, assumi o cargo e dei uma declaração de imposto de renda lá, e ela era falsa. Ou não quero dar minha declaração de imposto de renda. Você vai ser demitido. Ah, não tem como dar uma suspensão para ele, abrir prazo? Não. A lei é clara. Será. Então, como eu falei para você, quando você vai assumir, você dá a declaração de imposto de renda. Ah, não tenho. Ah, eu sou isento. Vai ter que fazer uma declaração de isento, imprimir e trazer. Entendeu? Tem que ter essa declaração de imposto de renda. O declarante, a seu critério, poderá entregar cópia da declaração anual de bens, é esse aqui que eu faço, de bens apresentada à Delegacia da Receita Federal, na conformidade da legislação do imposto de renda e proventos de qualquer natureza, com as necessárias atualizações para suprir a exigência contida no caput do parágrafo 2º desse artigo. Deixa eu te fazer uma pergunta, desculpa, às vezes nem está aqui com a ver, não, mas veio na cabeça agora. Vamos supor, eu passo no concurso público, né? Estou ganhando lá X valor, né? Bem mais. Quando você passar, né? Quando eu passar. Tá. Obrigado. Quando eu passar, aí vamos supor, eu montei uma empresa ali de venda de roupa lá no Nordeste, por exemplo. Então, eu tenho que declarar isso por exemplo, ao governo, ou é só na hora Não, abrir empresa, abrir firma, tudo certinho. Legalmente. Sim, o teu contador vai te orientar, vai dizer, olha, isso aqui você vai ter que lançar a sua declaração de imposto de renda, tem a sua participação societária nessa empresa, só isso. Tem uma parte na declaração de imposto de renda que você diz as suas participações societárias, por meio de ações ordinárias, preferenciais, por meio de contrato social, vai dizer quanto é que vale aquilo, entendeu? Só isso. Essa declaração que faz a Receita Federal, você pode passar para o teu órgão, eu nem passo. Eu vou lá e autorizo o cara, olha. Está autorizado. Aqui no governo federal tem a gente chama um termo, né? É um termo, eu acho. É um termo que a gente assina dizendo, olha, por mim, pode devassar meu sigilo fiscal aí, entendeu? Pode pedir para a Receita, já está autorizado. Entendi. Porque se eles tiverem dúvida de alguma coisa minha,
o órgão de RH que faz a fiscalização disso, não, deixa eu ver aqui, não, ele já deu autorização para a gente. Ela pega essa autorização, junta num documento e diz, olha, gostaríamos de todas as declarações de imposto de renda dos últimos 5 anos do Edvan. A Receita vai ter que dar, porque eu já liberei, né, o meu sigilo fiscal para eles, né, para o RH. Então, eu não preciso ficar todo ano indo lá. Tem gente que fica com medo de dar isso. Aí, todo ano, tem que fazer a declaração, enviou, tem que imprimir e entregar no RH, entendeu? Não devo, não temo, né, professor? Fazer o quê? Se eles quiserem, eles vão atrás. Todo servidor, no momento da posse, precisa declarar à administração pública seus bens privados. Essa obrigação é tão séria que se o servidor deixar de cumprir, a penalidade prevista é a demissão, ou seja, o desligamento da administração pública com caráter punitivo. A declaração fica arquivada em envelope lacrado no serviço de pessoal do órgão da entidade. O uso dessa declaração é regulamentado pelo Decreto 5.483 de 2005, que autoriza a Controladoria Geral da União a analisar a evolução patrimonial do servidor sempre que julgar necessário. Dentro da CGU, existem setores específicos que fazem cruzamento de dados e analisam a evolução patrimonial dos agentes públicos, para identificar e investigar casos de enriquecimento ilícito, enviando as informações encontradas à Corregedoria Geral da União, que também compõe a CGU. A atualização da declaração normalmente não é necessária, pois os servidores costumam entregar sua declaração de imposto de renda anualmente, ou autorizar, isso aqui eu faço, ou autorizar o órgão ou entidade a base de dados da Receita Federal, entendeu? Eu autorizo. Aqui, ó. Qualquer pessoa poderá representar a autoridade administrativa competente para que seja instaurada investigação destinada a apurar a prática de improbidade administrativa. Isso aqui é importante, não precisa ser servidor. Qualquer pessoa pode ir lá e dizer, olha, esse cara está fazendo besteira, ficou feio. Tá, tem que botar de outra cor aqui. Qualquer pessoa. Então, qualquer pessoa poderá representar a autoridade administrativa competente para que seja instaurada, não é só o Ministério Público, não é só a CGU, qualquer pessoa. Em primeiro lugar, é importante saber que os atos de improbidade administrativa podem ser apurados na esfera administrativa ou na esfera judicial. Qualquer pessoa poderá, deixa eu botar de novo, qualquer pessoa poderá representar denunciando a autoridade competente acerca do ato de improbidade praticada por agente público. Essa previsão legal decorre do direito de petição aos poderes públicos em defesa de direitos ou contra a legalidade de abuso de poder, assegurada a todos pela Constituição de 1988, independentemente do pagamento de taxas. Essa representação deverá conter, a qualificação do representante, as informações sobre o fato e sua autoria, a indicação das provas que se tenha conhecimento. Se estas formalidades não forem observadas, a autoridade administrativa rejeitará a representação. Calma aí que eu vou te explicar isso aqui. Isso aqui o pessoal também confunde muito. Eu fui lá e fiz uma denúncia, mas não quis, mandei tudo. Vou só mostrar aqui para vocês, marcar aqui. Fui lá, né, e fiz assim, ó. Coloquei as informações sobre o fato e a sua autoria, a indicação das provas, né? E tudo. Só que eu não fiz a qualificação. Peguei, né? E não fiz a qualificação do representante. Ou seja, opa, não é esse aqui que eu queria, não. Esse aqui. Eu não fiz isso aqui, entendeu? Eu fui e não me identifiquei, que é a qualificação de quem está fazendo a representação. Não me identifiquei. E aí, o que é que eu faço? Vou lá, servidor público, recebi na ouvidoria isso. Estou lá trabalhando, né? E recebi isso aqui, mas só tinha informação do fato, sua autoria e indicação. O que é que o Supremo fala? Você não pode jogar fora isso aí, não. Você tem que pegar, fazer uma verificação preliminar, pegar aqueles dados, fazer algum procedimento administrativo, pode ser uma sindicância, pode ser o que for, e transformar aquelas informações iniciais em apuração. Você não vai pegar aquilo que veio de lá, você vai apurar novamente, revalidar aquilo internamente, chamar a pessoa, e aí transformar aquilo como se fosse interno da administração. Você não É uma pode, não. pessoa que está sendo acusada ou a pessoa que fez a denúncia, A digamos assim pessoa que mesmo? está sendo acusada. A pessoa que está fazendo denúncia, você não sabe nem quem foi, só chegou pelo e-mail. Vai atrás do e-mail, e-mail é fake. A pessoa tem medo, né? Pode ser um servidor que seja vinculado a você, ver até o chefe da pessoa. Então, você faz anonimamente. E aí? Porque se você pode fazer anonimamente, o que o cara pode fazer? Da forma que está descrito aqui, parece assim, ah, não, então, fechar os olhos. Não vi nada. Não está dizendo quem... Não está se identificando, eu não posso
Mas se tem provas, né, de autoria, de materialidade, onde você pode conseguir as provas, você não vai começar um processo, você não vai pegar direto, não, aqui, né? Não. O a jurisprudência tem falado? Ok, é válido, mas desde que você faça, né? Você faça, né, a apuração preliminar, vai chamar a pessoa que foi acusada, vai fazer a verificação, chegar realmente à conclusão daquela denúncia anônima, mas ali já não é mais denúncia anônima, se transformou em um processo seu. Porque o que acontece? Porque aí, o que ocorria? A pessoa fazia a denúncia anônima, aí a pessoa não rejeitava, não rejeitava. Fazia isso que eu estou falando. Aí o cara que foi acusado dizia, não, vou para a justiça, porque você deveria ter rejeitado a denúncia anônima, você está me perseguindo. Porque o correto pela lei é, a pessoa que me denunciou, não era para você investigar, ela não se identificou, olha a loucura que o cara ia na justiça. O juiz do tribunal falou, não, realmente, ela não está te acusando com base nas informações que a denúncia anônima trouxe. Ela fez um outro, né? Um outro procedimento e apurou aquilo que surgiu ali. Entendeu? Porque as pessoas que eram os acusados queriam desqualificar esses processos que surgiam a partir de denúncia anônima, não? O que não pode, a justiça não aceita, é você pegar só com base naquilo, né, que foi denunciado e processar o cara, mandar para o judiciário. Não, você tem Tem que que haver uma validação. pré, uma pré, vamos dizer, investigação, vamos dizer assim, Aham. mesmo que interna ali, né? Tem que validar se aquele documento é verdadeiro, se não foi adulterado pela pessoa que enviou, entendeu? Veja, Confirmar internamente. o senhor não explica, eu entendi tudo errado aqui, ó. Essa representação deverá conter a qualificação do representante. Eu fiquei, o que seria essa qualificação do representante? Representante sou eu que estou levando a denúncia, não é isso? Aham. As Aí, informações do fato e sua autoria e indicação das provas de que se tem é conhecimento. isso que é a qualificação, não é isso? Aham. Se Não, eu já essas estava viajando. formalidades, se essas formalidades não forem observadas, a autoridade administrativa rejeitará a representação. O que alguns órgãos têm feito? Por exemplo, o Ministério Público tem feito, o TCU tem feito. Você vai fazer uma denúncia lá, você tem uma área no campo que fala o seguinte, ó, você pode se identificar, né? Né? E aí vai ter validade já isso que você está enviando, ou você pode não se identificar e a gente vai ter que validar essas informações que você está mandando, entendeu? Tem uma outra característica, o TCU já bota, o Ministério Público também tem isso. Ele fala o seguinte, mas você se identificando, isso não quer dizer, isso não quer dizer que a gente vai informar a pessoa que a gente vai acusar que foi você, de cara. Mas ele bota um disclaimer lá. Mas se a pessoa perguntar quem foi, a gente é obrigado a falar, entendeu? Como é que funciona? É o seguinte, chega as informações, você se identificou. O Ministério Público, o TCU, vai lá e vai dizer, William, você fez isso, aquilo, outro. E aí, se você não perguntar nada, ok, vai rolar o processo. Mas se você disser, ok, mas quem me denunciou isso? Aí eles vão ser obrigados a falar, identificar você. Ó, foi fulano tal, CPF tal, atitude eleitor tal. Eu já fiz denúncias no Ministério Público, mas não sobre órgão administrativo. Denúncias, isso é porque tem vários campos, várias legislações. Acho que foi sobre um edital. Foi um edital de concurso, na época foi do EPPGG e tal. Estava muito descaracterizado lá o negócio. Aí o pessoal fez uma grande movimento. Não, vamos todo mundo denunciar no Ministério Público, no TCU. Acabou que foi anulado pelo TCU o edital. Tipo assim, eles davam 30% da prova para títulos. Ou seja, não faz sentido o edital desse. Fizeram recurso ao Ministério do Planejamento na época, o Ministério do Planejamento manteve o edital. E aí todo mundo denunciou no Ministério Público, no TCU. Acabou que o Ministério Público entrou com a ação, mas o próprio TCU já anulou o edital. 30% do concurso era para a prova de títulos e considerava a prova de títulos cargo público. Tipo assim, exercício de cargo de comissão, entendeu? Ou seja, o cara que era sem vínculo, era padrinhado no governo na época, entendeu? Tinha 10 anos, já tinha 30% da prova na sua frente. Na época o governo já tinha mais de 10 anos, tinha cara que entrou no início do governo, fez o edital para se autofavorecer, né? Aí 30% na frente do concurso, o edital foi anulado na época.
Vamos lá. E aí tinha isso lá, na hora que eu fui digitar, quer se qualificar? Isso aí tem que se identificar, tem que dizer o teu CPF, identidade, título de eleitor, nome da mãe, nome do pai, você identificar mesmo quem é você, seu endereço. Atendidos os requisitos da representação, a autoridade determinará a apuração dos fatos que, em se tratando de servidores federais, será processado na forma do artigo 148 e 182 da Lei 8.112, né? De 11 de dezembro de 1990, em se tratando de servidor militar, de acordo com os respectivos regulamentos militares. Vamos lá. As regras da 8.112, mencionadas pelo dispositivo, certamente já são conhecidas por você. Trata-se do famoso processo administrativo disciplinar, conduzido pelas corregedorias de cada órgão ou pela entidade ou ainda pela Corregedoria Geral da União. Quanto aos servidores militares, estes submetem uma série de normas disciplinares específicas, respondendo inclusive pelos crimes previstos pelo Código Penal Militar. Além disso, eles não se submetem à Lei 8.112, mas sim à Lei 6.880 de 1980, que é o Estatuto dos Militares. Aqui é o Estatuto dos Servidores Públicos Civis, aqui é o Estatuto dos Militares. Artigo 15. A comissão processante dará conhecimento ao Ministério Público e ao Tribunal Conselho de Contas, deixa eu botar aqui, Tribunal Conselho de Contas, da existência de procedimento administrativo para pôr a prática de ato de improbidade. Parágrafo único. O Ministério Público ou Tribunal de Contas ou Tribunal Conselho de Contas poderá, a requerimento, designar representante para acompanhar o procedimento administrativo. O Ministério Público e os Tribunais de Contas são responsáveis, entre outras coisas, por velar pelo bom uso do dinheiro público. Por esta razão, devem sempre ser informados quando houver procedimento instaurado para apuração de ato de improbidade administrativa. Artigo 16. Havendo fundados indícios de responsabilidade, a comissão representará o Ministério Público ou a Procuradoria do órgão para que requeira, né, ao juízo competente a decretação do sequestro de bens do agente. Isso aqui é importante, botar até uma outra cor, mas eu botei a cor mais forte e não está indo. Deixa eu ver aqui se vai, não vai. Juiz competente a decretação do sequestro de bens do agente ou terceiro que tenha enriquecido ilicitamente ou causado dano ao patrimônio. Ou seja, você começou a abrir o processo administrativo para improbidade administrativa. Você viu que teve enriquecimento disso, ou seja, representa, chamando o Ministério Público ou a Procuradoria, né? Procuradoria, por exemplo, no GDF é PGDF, na União, Advocacia Geral da União, para que ele vá no judiciário, é eles que vão agir, não é você no administrativo, não. É o Ministério Público que vai agir e dizer, olha, sequestra esses bens aqui. Esse cara está sendo investigado de processo de improbidade administrativa e essa casa, essa mansão, esses carros é provavelmente em virtude disso. Por quê? Para que ele não comece a vender, entendeu? E não vai querer depois devolver o negócio. O sequestro de bens é uma dívida cautelar que somente pode ser decretada pelo Poder Judiciário. Por isso é necessário que o Ministério Público ou a Procuradoria do órgão no âmbito do qual está sendo investigado o ato de improbidade administrativa requeira a decretação da medida. Este pedido pode ainda incluir a investigação, o exame e o bloqueio de bens, contas bancárias e aplicações financeiras mantidas pelo indiciado no exterior, nos termos da lei e dos tratados internacionais. Artigo 17. A ação principal, que terá o rito ordinário, será proposta pelo Ministério Público ou pela pessoa jurídica interessada, né, dentro de 30 dias da efetivação da medida cautelar. Ou seja, ele vai responder, vai ter a solicitação do sequestro de bens, né, uma petição de sequestro de bens, e depois vai virar um processo principal. E aí quem pode demandar ser parte desse processo principal contra o cara servidor que está respondendo o processo de probidade administrativa, ou o Ministério Público, ou a pessoa jurídica interessada. Então, pode ser pegadinho, perguntar, porque a gente sempre está com aquele negócio de persecução penal ao Ministério Público, esquecer que, nesse caso de improbidade administrativa, a pessoa interessada. A pessoa interessada é que está dizendo assim, o Estado ou o município, entendeu? O cara pode ter defraudado o município. A pessoa interessada Foi lesado, né? foi lesada, o próprio município. Por exemplo, naquele caso da prefeita, podia ser a própria Procuradoria Municipal, mas quem estava processando ela, para entender, era o Ministério Público. Mas pode ser a Prefeitura Municipal, a Procuradoria, né, que é a pessoa interessada. No caso da União, a própria Advocacia Geral da União pode processar a pessoa, não precisa ser o Ministério Público. Atenção, a partir de agora estamos tratando da apuração da improbidade administrativa por meio de processo judicial. A Lei 8.429/92 confere a competência ao Ministério Público para a propositura da ação civil,
de improbidade administrativa. Todavia, de acordo com o artigo 17, a ação judicial para apuração de eventual prática de improbidade administrativa pode ser proposta não só pelo MP, mas também pela pessoa jurídica interessada. Entende-se por pessoa interessada aquela cujo âmbito ocorreu a prática do ato de improbidade administrativa. O âmbito que ele está dizendo é municipal, municipal, estadual, estadual, federal, federal. Essa ação obedece a algumas regras especiais trazidas pelos parágrafos do artigo 17. Esses detalhes são menos importantes, mas é interessante que você os compreenda bem. Então, é o quê? Admitem a celebração de acordo de não persecução penal, ou seja, você pode fazer um acordo de, não, então vou devolver o dinheiro, vou pagar a multa, entendeu? Civil. Antes do pacote crime, a Lei 8429 não admitia qualquer tipo de transação, conciliação, acordo, mas desde a vigência do referido pacote, temos a possibilidade do acordo. Sim, é civil, não persecução civil. A Fazenda Pública, quando for o caso, promoverá as ações necessárias à complementação do ressarcimento do patrimônio público. O que é isso aqui? Havendo sido comprovado o dano horário, os valores devem ser devolvidos, ainda que na ação não se determine a completa devolução. A Fazenda Pública deve promovê-lo por mediações específicas, ou seja, o cara devolveu, mas depois foi descoberto que precisava de mais, foi mais defraudada, e você vai ter que complementar com outras ações. O Ministério Público, se não intervir no processo como parte, atuará obrigatoriamente como fiscal da lei sob pena de nulidade. Ou seja, não foi ele que entrou com a ação civil, foi o Estado, foi o município. Nesse caso, vai ter que chamar o Ministério Público no processo para ele fiscalizar o processo. Se não for chamado, está nulo o processo. Mesmo que a ação civil tenha sido proposta pela pessoa jurídica interessada, o Ministério Público deve atuar obrigatoriamente na condição de fiscal da lei. Vamos lá. Estando a inicial em devida forma, o juiz mandará autuá-lo e ordenará a notificação do requerido para oferecer a manifestação por escrito, que poderá ser instruída com documentos e justificações, dentro do prazo de 15 dias, ou seja, a manifestação inicial no prazo de 15 dias. Uma vez protocolada a petição inicial e cumpridos os requisitos formais, o juiz citará o agente público para que se manifeste em 15 dias. Apenas após essa manifestação, o juiz decidirá se recebe a petição inicial ou está no processo. Ainda assim, se o juiz, em qualquer fase do processo, considerar inadequada a ação de improbidade, poderá extingui-la sem julgamento de mérito. Ou seja, veio a denúncia do Ministério Público ou do município, certo? Eu vou abrir prazo de 15 dias para o cara que foi acusado. Vou ler a resposta do cara e vou decidir se eu aceito essa ação de improbidade administrativa. Eu não já vou aceitar, não. Primeiro eu tenho que essa prévia antes de aceitar a denúncia lá no Ministério Público. Recebida a petição inicial, deixa eu dar aqui. Agora que eu entendi, eu mudei a opacidade, por isso que está claro aqui o negócio, entendeu? Por isso que estava clarinho, entendeu? Eu mudei a opacidade. Tinha mudado sem querer. Recebida a petição inicial, será o réu citado para apresentar a contestação. Aí sim, recebi. Mandou, naqueles 15 dias, tu mandou informação dizendo, não, melhor, aqui é indúbio pro societá. Quando eu falo indúbio pro societá, na dúvida, melhor ele responder no processo do que eu liberar ele agora. A gente chama de indúbio pro societá. Não tem indúbio pro réu? Na dúvida, eu absolvo o réu. Nessa inicial, toda vez que você for aceitar uma denúncia, você sempre vai ter esse princípio em mente. Na dúvida, é melhor processar. Quando chegar no processo, na dúvida, é melhor absolver o réu, entendeu? Para aceitar a denúncia, eu não estou acusando a pessoa. Eu estou dando, na realidade, a possibilidade dela realmente se desvincular disso, ser absolvida disso, entendeu? Então, na dúvida, é melhor processar, corre o processo. Este é o momento da defesa do réu. A partir do despacho pela citação, considera instaurado o processo, o réu pode ainda recorrer da decisão judicial que recebeu a petição inicial por meio de agravo de instrumento. Ou seja, você informou, você acha, né, que deu todas as informações necessárias, que não necessitava a ação, e mesmo assim o juiz aceitou a denúncia, a ação. O que é que você faz? Você entra com agravo de instrumento. Agravo de instrumento é uma petição que você vai no tribunal e diz, olha, teve essa denúncia do Ministério Público, mostrei aqui que isso não tem nada a ver, e mesmo assim o juiz aceitou. Não tinha dúvida nenhuma de que isso não é ato de improbidade administrativa. Não precisava indúbio pro societá. Não tem dúvida, isso aí não é ato de improbidade administrativa. É esse documento aqui
essa ação chama de agravo no instrumento. Aí você entra com uma ação no tribunal, na qual esses juízes é vinculados para tentar desfazer a decisão dele. Havendo a possibilidade de solução consensual, poderão as partes requerer ao juiz a interrupção do prazo de contestação por prazo não superior a 90 dias. Essa também é uma novidade trazida pelo pacote anticrime, com base na ideia de que uma solução encontrada pelas partes pode ser melhor e mais rápida que uma judicial, ou seja, recebeu a denúncia, vai abrir o prazo para contestar. A pessoa que está sendo acusada vai ter que contestar aquela denúncia. E você vai no Ministério Público, não, peraí, vamos resolver. Aí vai abrir um prazo de 90 dias de suspensão. Então não responde lá nada, não contesta nada lá. Vamos resolver aqui, tentar acordar o Ministério Público com a pessoa que está sendo acusada. Isso aqui é coisa nova do... Deixa eu ver aqui se tem alguma coisa importante aqui. Esse aqui, botar isso aqui. Isso aqui é coisa nova do pacote anticrime. Aqui. Tem que estar atento. No caso, sou eu, né? Que no meu caso pode cair. Ele falou que para você pode não ser muito importante, mas para mim, isso aqui eu dei mole. Era a realidade, cadê? Era. Agora já era aqui, ó, tá vendo? A opacidade dele que estava 80 aqui, ó. Você vai mudando aqui, tá vendo? Lá, depois a gente vê isso. A sentença que julgar procedente a ação civil de reparação de dano ou decretar a perda dos bens havidos ilicitamente, determinar o pagamento ou a reversão dos bens, conforme o caso, em favor da pessoa jurídica prejudicada pelo ilícito. Então, a pessoa jurídica que sofreu prejuízo será a principal beneficiária da sentença que reconhecer o ato de improbidade e determinar a devolução dos bens e valores obtidos ilicitamente pelo agente infrator. Então, no processo administrativo, qualquer pessoa poderá representar a autoridade administrativa competente para que seja instaurada a investigação destinada a apurar a prática da ação administrativa. No judicial, a ação de prioridade administrativa pode ser proposta pelo Ministério Público e pela pessoa jurídica interessada. Isso aqui, ó, tem que estar atento a isso aqui, que é o seguinte, a sentença que decretar a procedente de ação civil de reparação de dano, decretar a perda dos bens, havidos de família, determinar o pagamento ou a reversão dos bens, conforme o caso, em favor da pessoa jurídica prejudicada pelo isso. Ou seja, quem pode fazer é tanto a fazenda pública, esse aqui, ó. Quem pode fazer é tanto a pessoa jurídica interessada quanto o Ministério Público, mas, mesmo sendo o Ministério Público, quem vai receber a grande volta é a pessoa prejudicada. Ou seja, quem foi prejudicado foi o município. Ele pode ir lá no Poder Judiciário e fazer ação para improbidade administrativa e ter o ressarcimento, né, do prejuízo que ele teve. Aí o município vai servir de não, mas é o Ministério fiscal. Público fiscal da lei. Mas se for o Ministério Público? Mas mesmo assim, quando o Ministério Público ganhar, quem vai ser beneficiado é o município. Porque não existe Ministério Público Municipal. Você tem Ministério Público Federal e Estadual. Mas mesmo sendo o Ministério Público Estadual, ele tá, na realidade, atuando em prol do município, entendeu? Porque se ele ganhar ação, o dinheiro não vai para o Estado, não vai para o Ministério Público, vai voltar para o município. Não faz sentido ir para outra pessoa que não foi lesada, né? Digamos assim, Também. Mas aí pode ser uma questão, uma pegadinha, né? Já que quem está processando é o Ministério Público, mas não tem nada a ver. As demais disposições da Lei 8429 dizem respeito aos aspectos penais e à prescrição. Constitui crime a representação por ato de probidade administrativa contra agente público ou terceiro quando o autor da denúncia sabe inocente, ou seja, o cara sabe que o cara não cometeu aquilo. Você faz uma denúncia que nem lá você fazer uma calúnia, né? Então, você, na verdade, assim, você está sabendo que aquilo não é crime, que a pessoa não cometeu o crime, você vai lá e faz aquilo. Então, você está caluniando, é crime. Aqui você também está cometendo um ato de improbidade administrativa, além de ser crime. Porque você está dizendo que a pessoa está cometendo um ato que não é infração. Então, você sabe que ela é inocente. Pena de detenção de 6 meses a 10 meses de multa. Então, você sabe que a pessoa não cometeu essa infração, né, de improbidade administrativa. Então, é igual a calúnia, né? Você lembra que a gente estudou injúria, difamação e calúnia? Eu lembro, calúnia é crime. Que é CID, né? O desenho CID. Calúnia é acusação, falsa acusação de um crime. Injúria é injúria racial, é uma coisa mais pessoal, você e a pessoa.
Aham. E difamação já é uma coisa que vai para outras pessoas, né? Você está falando Aham. mal da pessoa para outras pessoas. É, que não tem nada a ver, mas você mesmo assim fala. Além da sanção penal, o denunciante está sujeito a indenizar o denunciado pelos danos materiais, morais ou a imagem provocada, ou seja, é perigoso você denunciar, sem ter certeza, né? A representação acerca do cometimento do ato de improbidade administrativa não pode ser utilizada de forma leviana. Por isso, a pessoa que representa, sabendo que o agente que está sendo acusado é inocente, responde por crime cuja pena combinada é privativa de liberdade. Mas aqui é de 6 a 10 meses, não vai ter não vai ter privação de liberdade, não. Isso aqui, no máximo, é prisão simples, né? Isso aqui vai ser convertido qual é o nome? Sexta base. Perceba que o parágrafo único contém uma disposição civil, determinando que, além do aspecto criminal, aquele que representa falsamente deverá também indenizar. Até 1 ano é juizado especial de criminal. Então, ali é não persecução penal, certo? O denunciado tanto, ou acordo, né? O denunciado tanto por danos materiais quanto morais e a imagem. Artigo 20. Perda da função pública, a suspensão de direitos políticos só se efetiva com trânsito julgado da sentença condenatória, ou seja, aquela perda da função pública, perda do seu cargo, a suspensão de direito político só na sentença que transitar em julgado, ou seja, só se recorrer para o tribunal, ainda não sai. Recorreu para o STJ, não sai. Recorreu para o STF, até ter a decisão final do STF, você ainda vai continuar exercendo o cargo. Se for ser servidor, né? Parágrafo único, se for normalmente, esse aí recebe muito mandado eletivo, né? Pessoal, deputado, vereador. Então, passou os 4 anos, ele já sai. A autoridade judicial ou administrativa competente poderá determinar o afastamento do agente público do exercício do cargo, emprego ou função sem prejuízo da remuneração. Opa, isso aqui é importante, é sem prejuízo da remuneração. Sem prejuízo da remuneração, quando a medida se fizer necessária a instrução processual. A possibilidade de afastamento prevista no parágrafo único é de natureza cautelatória, ou seja, ela tem por finalidade preservar a imparcialidade e a lisura das investigações, evitando que o investigado influencie de qualquer forma o conhecimento dos fatos. Por essa razão, o afastado não deve perder o direito à percepção da remuneração. As penalidades mencionadas no caput, perda da função pública e suspensão de direitos políticos, obviamente só podem ser aplicadas ao fim da instrução processual penal. A aplicação das sanções previstas nesta lei independe. Opa! Essas palavras é bom. Independe da efetiva ocorrência do dano. Essa aqui é top. Ou seja, você não precisa comprovar realmente que teve prejuízo, né? A efetiva ocorrência do dano. Tipo assim, cadê? Quanto é que For foi? objetivo, né? Sabe que você comprar um negócio acima do preço do mercado, né? Que nem teve lá, né? Pagar acima do preço do mercado, teve um dano. Mas qual é o efetivo? Me mostra aí, qual o valor, qual o centavo? 10 mil, 10 mil e um centavo? Não precisa ter isso. De efetiva ocorrência do dano ao patrimônio, salvo a pena de ressarcimento, ou seja, a pena de ressarcimento da aprovação da rejeição de contas pelo órgão de controle interno ou pelo tribunal ou conselho de contas. Isso daqui é o seguinte: o cara está sendo processado por improbidade administrativa da gestão anterior dele, foi prefeito. Aí entra lá com a ação do Ministério Público contra ele. Diz, não, mas peraí, Ministério Público. O Tribunal de Contas aprovou as minhas contas. Não tem nada a ver. Porque o Tribunal de Contas não vai entrar nas MIUs. Ele está aprovando suas contas. Então não tem essa justificativa lá na hora. Entendeu? Então, qual é o dano real? Não interessa. Um ato de improbidade administrativa não depende necessariamente da efetiva existência do dano ao patrimônio. É verdade que a ideia de ocorrência de dano está intrinsecamente ligada à nossa percepção acerca do ato de improbidade, mas perceba que nem todas as condutas descritas na lei importam em dano pecuniário. Os órgãos de controle interno, os tribunais de contas, têm competência para apreciar as contas dos gestores públicos. A aprovação dessas contas não impede que seja proposta ação civil e nem o procedimento administrativo para apuração da ocorrência do ato de improbidade administrativa. 23. As ações destinadas a levar a efeito as sanções previstas nessa lei podem ser propostas em até 5 anos. Opa, quando vem número assim é importante. Vamos lá, em até 5 anos, após o término do exercício do mandato, do cargo em comissão da função de segurança, dentro do prazo prescricional previsto em lei específica para as faltas disciplinares puníveis com demissão a bem de serviço público, nos casos de exercício de cargo efetivo em emprego, em até 5 anos, né? 5 anos da data da representação
à administração pública da prestação de contas finais pelas entidades referidas no parágrafo único do artigo 1º desta lei. Então, você tem 5 anos, né, no caso, após o término do mandato, após a prestação de contas e o caso, prazo prescricional previsto em lei específica de faltas disciplinares. Ou seja, se aquilo equipara uma falta disciplinar na 8.112, a prescrição é da própria falta disciplinar. E também eu acho que lá é 5 anos, mas tudo bem. Por fim, é interessante que você lembre dos prazos prescricionais previstos na lei de improbidade. Quando o ato de improbidade também constitui falta disciplinar, o prazo prescricional aplicado será aquele previsto na lei que tipificou infração disciplinar. No caso de servidores públicos civis, estamos falando da Lei 8.112, que estudaremos em breve. Ou seja, assim, esse aqui, a bem do serviço público, nos casos de exercício, nas faltas puníveis com demissão, a bem do serviço público, nos casos de exercício, a bem do serviço público, acho que é 5 anos também, mas tudo bem. O caso de improbidade administrativa não ser justificado como infração disciplinar, o prazo prescricional é de 5 anos. Ah, tá. Então, caso não seja, né, colocado como uma infração, aquilo que você fez é igualzinho uma infração ali, não está previsto na 8.112, também vai ser de 5 anos. É, no entanto, importante ressaltar o entendimento recente do STF sobre as ações de ressarcimento ao erário baseadas na lei de probidade administrativa. São imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso, tipificados pela lei de improbidade administrativa. Isso aqui é importantíssimo, cara. Isso aqui é coisa nova, né? Apesar de não ser tão nova, mas cai muito. É o seguinte, na Constituição diz que as ações de ressarcimento erário são imprescritíveis, ou seja, não prescreve, imprescritíveis, ou seja, para sempre. Se você causou um dano ao erário, isso está escrito na Constituição. Na própria Constituição está dizendo, as ações de ressarcimento ao erário, ou seja, ao governo, são imprescritíveis. Mas o Supremo decidiu, né, o Supremo decidiu que não é tão assim imprescritível. Ele fala assim, são imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso. Se lembra que aqui também tem um ato que é culposo? Mas não falou lá. Agora confundi a Entendeu? cabeça, porque eu pensei, falou que, ó, enriquecimento ilícito haveria a prerrogativa do dolo. Aham. Qual Princípios é da o outro administração, lá? princípios da Hã? administração pública. Princípio Contas. de administração pública também. Aí, Aham. como eu estava achando que somente haveria dolo em ambas, na outra seria Não, culpa. no prejuízo ao erário você pode ter tanto dolo quanto culpa. Hum, Você pode ter tanto dolo quanto culpa. Que nem o caso da prefeita, ela foi negligente. Então ali foi por causa de culpa. houve culpa. Isso. Mas se você não cobrar ela, pode prescrever, porque foi culpa. Agora, no caso que o cara fez de propósito, ele sabia que ele estava fazendo ato de improbidade administrativa, certo? Ele sabia. Passou 10 anos, mais do que esses 5 aqui. É Vale a imprescritível, né? lei ou a Constituição? Vale a Constituição, é imprescritível. Sempre, Por quê? né? Porque foi um ato doloso. É isso que o Supremo decidiu. Que são é o que está previsto na Constituição. São imprescritíveis, né, as ações de ressarcimento ao erário. Fazer, ó, com base nesse Só entendimento, o especificou que plenário, teria que haver o mas dolo, aí né? tem que ter o dolo, né? O plenário, por maioria, deu parcial provimento da recurso extraordinário para afastar a prescrição da sanção de ressarcimento e determinar o retorno dos autos ao tribunal recorrido para que, superada a preliminar de mérito pela imprescritibilidade das ações de ressarcimento por empresa administrativa, aprecie o mérito apenas quanto à pretensão de ressarcimento. Aqui, observe que a imprescritibilidade não se aplica a todas as ações de ressarcimento erário, baseadas na lei de probidade administrativa, apenas nos atos praticados doloso. Deixa eu ver o que tem mais aqui. E acabou. Então é isso. Entendeu essa questão da imprescritibilidade? Porque no artigo Entendi. 37, agora não me lembro qual é o artigo agora. Posso ver aqui. Não, na CF, mas é artigo 37. Deixa eu ver aqui. E aí, por isso que eles fizeram esse disclaimer, porque senão o cara ia ficar para sempre. Aqui, ó, os imprescritíveis que eu encontrei na Constituição. Só uma revisãozinha aqui. A prática de racismo constitui crime inafiançável e imprescritível, sujeito à pena de reclusão nos termos da lei. Constitui crime inafiançável e prescritível a ação de grupos armados, civis ou militares contra a ordem constitucional e Estado democrático de direito. Eita, eu não encontrei aqui. Aqui. Cadê?
A lei estabelecerá os prazos de prescrição para ilícitos praticados por qualquer agente, servidor ou não, que causem prejuízo ao erário, que é a Lei 8429. Então, é o artigo 6º, no artigo 5º. Artigo 5º do artigo do CART. Não, artigo não, é parágrafo 6º do artigo... Qual é o artigo? Artigo 37. Artigo 37, parágrafo 6º. O que ele fala nesse artigo 37? No parágrafo 6º. As pessoas jurídicas, né, que as pessoas jurídicas, não, a lei, que é a Lei 8429, estabelecerá os prazos de prescrição para ilícitos praticados por qualquer agente, certo? Qualquer servidor ou agente político, servidor ou não, que causem prejuízo aos erários, ressalvadas respectivas ações de ressarcimento. Quando ele fala ressalvadas, é o quê? Não tem prescrição. Ele fala assim, a lei estabelecerá os prazos de prescrição para os atos de improbidade administrativa, ressalvado as ações de ressarcimento. Ou seja, o que prescreve é o ato de improbidade administrativa. Agora, o ressarcimento não, entendeu? Entendeu? O ressarcimento do dinheiro. Eu posso não te punir com a perda da função, eu posso não te punir com suspensão de direitos políticos, eu posso nem te prender, mas o dinheiro tu vai ter que devolver, porque é imprescritível. Entendeu? Porque ele fala assim, estabelecerá os prazos de prescrição, certo? Então, a lei tem que dizer o prazo de prescrição. Só que lá na frente ela diz ressalvado o ressarcimento. Então, ele está dizendo que o ressarcimento não tem prescrição. Entendeu? Entendi. Mas aí, no caso, o que o Supremo disse é o seguinte, ok, não tem prescrição ou ressarcimento no caso de um ato que foi doloso. Agora que o cara fez por culpa, ou seja, negligência, imprudência e imperícia, aí prescreve também ao próprio ressarcimento também, junto com o ato. É isso. Entendi. Amanhã a gente começa aí, ou não sei, depois a gente vai conversando pelo WhatsApp, as questões. Hoje vai ter cela, vou sair correndo agora. Valeu. Se quiser parar